aspirando os folículos, que esses folículos estão no ovário, né? O ovário é um tecido mole de uma doadora. Então eu tô com uma agulha e um ovário. Então tem que ter muito cuidado, né? É uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Para mim não me interessa se a vaca vale 10 milhões ou é a vaca do seu Zé. Não muda nada, porque o trabalho é o mesmo. Ambas vacas têm 2 ovários, têm 4 patas. Então nós, como veterinários que trabalhamos com a técnica, digo sempre que nós devemos nos preocupar com a vaca. Desde a escolha lá da doadora, né, tem um time muito grande de pessoas que a gente às vezes nem conhece, que está trabalhando por trás disso. Para o bezerro chegar no final vivo e venha performar depois, é o sinal que o trabalho de todo mundo foi bem feito. O pecuarista procura entender também um pouco do trabalho. Para quê? Para não ser enganado. Ver como funciona uma aspiração. Então, para quê? Para a sua vaca, né, ser bem tratada pelo veterinário que vai aspirar. Para você, pecuarista, conseguir detectar algum problema, se houver. Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio do ITVET na Prática, o podcast do ITVET. E eu sou Marcos Morandim. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar para você, se inscreva no nosso canal, fortalece essa vertente de informação que nós estamos criando, compartilhe com um amigo. É mais uma oportunidade para a gente aprender. E hoje eu trouxe aqui na nossa mesa Bernardo Marcosi Baie. Ele é médico veterinário, especialista e trabalha com aspiração folicular e vai contar um pouco do seu universo para nós. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Marquinhos, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bernardo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter casado a agenda com a gente. Vamos conversar um pouco sobre a sua experiência dentro da aspiração folicular e tentar fazer as conexões com o campo, com as realidades que você vive. Como que essa aspiração folicular chegou na sua vida, Bernardo? Perfeito. Primeiramente, Marquinhos, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, podendo falar do que a gente gosta, falar um pouco do nosso trabalho, da nossa vida. Enfim, então estou à disposição e vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, a veterinária, assim, ela entrou na minha vida de uma forma diferente, vamos dizer assim, porque eu na minha família não tinha, a minha família não tem nenhum veterinário, a família não tinha propriedade rural, nada assim, mas o contato que eu tinha era com meu avô, né? Desde pequeno eu ficava com meu avô e meu avô gostava muito de animais. E eu sempre me interessei muito por animais, mas principalmente animais selvagens. Então eu tinha esse sonho desde criança de trabalhar com esse tipo de animal, né? E aí acabei fazendo depois até veterinária, inicialmente para essa área, para tentar seguir essa área. Trabalhar com animais silvestres. selvagens, né? Na parte de clínica e na parte de reprodução. Inclusive, assim, meu primeiro estágio na faculdade foi com isso, foi com animal silvestre, com cervídeos. É um animal que eu tenho um apreço, um carinho, eu acho muito interessante esse animal. E sempre gostei. Então, o gosto de animais veio disso, né? Mas eu não imaginaria que fosse trabalhar com veterinária, com aspiração, por exemplo. No início, eu cheguei a partir para essa área do selvagem, mas eu vi que era uma área muito difícil aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a nossa cultura, né, é um país extrativista. Então, os poucos trabalhos que tinham com esses animais eram a parte de conservação. E essa parte de conservação é um pouco deixada de lado, principalmente pelos órgãos governamentais. Então, eu acabei desanimando um pouco dessa área e eu entrei na faculdade em 2003, isso foi em 2003, e no primeiro e segundo ano, em 2005, tinha uma amiga que trabalhava em Cravinhos, né, que eu moro em Cravinhos, que é a cidade que teve o primeiro laboratório de fertilização in vitro comercial do mundo. Eu falo comercial porque, em caráter experimental, já existia um laboratório de universidade, mas o primeiro laboratório de embriões comercial foi na minha cidade. E na cidade pequena, né, tem aquele movimento na cidade de veterinários, e eu tive a oportunidade de fazer o estágio na central, né, na central da Vitrogen, que era um início, assim, eu não vou dizer bem o início, mas era o começo da FIV, né? A FIV se estabeleceu no Brasil mais ou menos em 98, 99. Isso tudo dentro da sua graduação, lá nos Dentro 2004, da graduação, 2005, isso. O estágio seu dentro da universidade já. Não, primeiro foi estágio na universidade, né? Depois terminei o estágio da universidade, teve a oportunidade de fazer o estágio na central. Que a central era o quê? Era uma fazenda onde recebiam as doadoras, umas doadoras importantes, recebiam, e aí os veterinários tinham que fazer as coletas programadas, né? Era uma central de doadora. Tinha todo o manejo reprodutivo das doadoras, tinha 2 dias de aspiração, depois
tinha a parte de transferência. Então, eu tive a oportunidade de ter o contato com a técnica na Vitrogen, que é nesse laboratório, e na Central. Então, e tive também a oportunidade de conhecer, né, a primeira turma aí de veterinários, vamos dizer assim, que começou com essa parte comercial. Então, veio daí de 2005 até agora, né? Eu fiz o estágio, adorei o estágio, a técnica em si, gostei demais. Eu não tinha tido contato nem com ultrassom ainda, né, porque era no início da faculdade. E eu vi o ultrassom reprodutivo, aquela técnica me encantou. E aí depois eu acabei seguindo e tentando outros estágios nessa área. Aí foi onde despertou esse interesse pela parte de aspiração. Exato. Já na graduação. Exato, no segundo ano de graduação. E a partir daí eu vi que eu queria isso, eu coloquei o foco total nisso e esqueci todo o resto, simplesmente. Que interessante. Não é uma boa dica fazer isso, né? Mas eu, assim, eu esqueci todo o resto, vamos dizer assim. Eu não tinha afinidade com pequenos animais, não tinha afinidade com outras áreas. Então, assim, eu preferia aproveitar todo o meu tempo da faculdade, que é curto, né, que são 5 anos e menos até, mas eu preferia aproveitar esse tempo me dedicando exclusivamente a esse trabalho. E eu não sabia que ia dar certo, né? Era uma aposta. Eu não sabia que eu ia trabalhar com isso. Mas eu foquei nisso e simplesmente esqueci todo o resto. Mas você falou uma coisa que eu acredito que pode ser uma dica que pode ser perfeitamente aplicável. Talvez não de forma tão intensiva que nem você viveu, mas a gente saber o que a gente quer desde o início é muito importante, né, Bernardo? Você teve o contato, você se moldou, é óbvio, a faculdade pode ter contribuído com esse molde, mas você se definiu o seu caminho muito cedo. E isso hoje, olhando hoje, vamos dar um pulo para agora. Isso contribuiu para você? Sim e não ao mesmo tempo, né? Porque, assim, quando a gente está nessa fase da faculdade, é uma aposta. Você não sabe onde você vai trabalhar, você não sabe quem vai te chamar, você não sabe se vão te chamar, se você vai conseguir se estabelecer no lugar, se você vai conseguir desenvolver aquele trabalho que você quis, né? Querer nem sempre é poder. Muitas vezes, né? Principalmente nessas técnicas, tem pessoas que não se dão bem com certos tipos de técnica. Então, não adianta você forçar também. Tem pessoa que não vai bem com um certo tipo de técnica, que nada adianta você fazer, que pode treinar a vida inteira, que nunca vai ficar fazer um serviço de qualidade. Porque é perfil. Então, assim, eu acho que eu encaixei um pouco nesse perfil e me dediquei só a isso. Tem as vantagens e as desvantagens de você se dedicar única e exclusivamente a um serviço. Né? Hoje a gente tem um pouco, eu digo, sorte, né? Porque o mercado, ele está em crescente ascensão, então é uma área boa para trabalhar, é uma área que tem muito trabalho, né? Mas poderia não ser. E aí, se você também se especializa demais em um muito trabalho... nichado, Está né? muito nichado, e esse trabalho, porventura, acontece alguma coisa, não vá bem, você simplesmente também está fora. Essa técnica, né? Em si. Essa técnica. Então, é uma técnica que está consolidada, não tem como voltar, isso é muito claro, isso é muito já... Não tem como, não preciso ficar explicando mais, né, sobre a técnica, eu acho. A técnica está consolidada. O que a gente tem que pensar agora é mudar a mentalidade, né, de quem ainda não está usando ou de quem ainda critica a técnica sem saber como ela funciona. Então, eu acho que o ponto principal está aí. E como que foi o seu primeiro passo, vamos dizer assim, pós-formatura, na hora que você se viu naquele momento de agora é comigo mesmo? E essa escolha que você fez lá, como que você viu? Como foram seus primeiros passos dentro da aspiração folicular propriamente dita, enfrentando o mercado de trabalho, o cliente ali, o cara a cara? Eu acho que essa é a pior parte, né, para quem está saindo da faculdade, porque você não sabe nada, né, ou você acha que sabe alguma coisa, né, você não sabe nada, você não conhece ninguém, você não tem nada, né? Você tem ali o seu diploma, que não vale muita coisa, e isso aí. O que aconteceu comigo? Comigo, a primeira semana já da formatura, eu não tinha trabalho, então eu pedi para o meu amigo, que eu fazia estágio numa fazenda de gado de leite, perto da minha casa, uns 20 quilômetros da minha casa, eu pedi para um amigo, que era veterinário da fazenda, o Alexandre, se eu pudesse ir todos os dias na fazenda. Falou, posso trabalhar de graça aí, né? Trabalhar ir na fazenda, de graça. Vou na fazenda para não ficar em casa. Né? Que eu tenho certeza que uma hora vai aparecer oportunidade, ou algum veterinário vai vir aqui, ou algum funcionário de alguma empresa, então eu tenho mais chance de encontrar alguém aqui para pedir um emprego do que na minha casa. Ele falou, não, tranquilo, a gente veio, o que eu puder te ajudar, e me ajudou, né? Abriu as portas da fazenda, e, assim, não sei se sorte, destino, sei lá, eu estava um dia na fazenda, trabalhando normal, a rotina,
E chegou o pessoal da Vitrogen, inclusive, que eles iam aspirar na fazenda. O veterinário responsável me viu e no dia seguinte ele ligou para o meu amigo. Falou, o Bernardo está trabalhando, tal, aí? Não, ele está aqui só tentando conseguir algum emprego. E aí me chamaram para fazer a entrevista lá. E aí eu fui para a entrevista, né? E no começo nada é fácil. E eu falo que nem no começo, nem no meio, nem no final. Né? É difícil sempre. Os problemas sempre estão aí. Então, o que aconteceu? O veterinário que ia, né? Eu fui chamado para treinar, para aspirar. E o treinamento de aspiração é uma coisa que leva muito tempo. Isso é importante a gente falar aqui, né? Porque hoje todo mundo quer muito rápido, quer aprender rápido, quer começar rápido, quer fazer um curso e começar. E não é assim. O treinamento antes era no mínimo 6 meses, assim, Olha. Direto, com o veterinário acompanhando, antes de sair para uma vaca, para trabalhar, atender uma vaca de um cliente. Aceitava esse prazo de aperfeiçoamento, né, Bernardo? Não tinha como, né? Porque, assim, são vacas de mérito genético bem superior, são vacas de animais valiosos em termos financeiros, mas não só a parte financeira, quanto a parte sentimental, e aí tem a parte toda do ego, do trabalho, né? Um trabalho de anos aí de melhoramento genético, são animais de alto mérito genético, para você chegar lá, nós estamos com uma agulha dentro da vaca, né? A gente não pode esquecer que a técnica de aspiração folicular, eu estou aspirando os folículos, que esses folículos estão no ovário, né? O ovário é um tecido mole de uma doadora. Então, eu estou com uma agulha e um ovário. Então, tem que ter muito cuidado, né? É uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Então, o treinamento ele deve ser supervisionado, e ele era supervisionado. E antes de você ficar pronto, e eu digo que ninguém fica pronto nesse tempo, tá? Antes de você ficar pronto, tinha que ter avaliação de veterinários, né? Antes de ir numa fazenda. Olha. Hoje está um pouco diferente também por conta da necessidade. O mercado se expandiu, cresceu assim exponencialmente. Então, tem menos tempo para treinar as pessoas. Né? Mas, em si, o treinamento ele demora. Então, foi muito difícil. Eu levei muito tempo para aprender. Eu fiquei treinando aí uns 8 meses, porque também não tinha muita vaca para treinar. Né? Então, eu treinei uma parte sozinho, que também é muito ruim, porque você adquire vícios e manias erradas, né? Na sua cabeça você acha que está fazendo certo, mas você está fazendo uma técnica, desempenhando a técnica totalmente errado, porque não tem ninguém para te ensinar. Então eu sofri um pedaço disso, um pouquinho disso, que assim os veterinários tinham muito serviço, todo veterinário que trabalha com isso tem uma agenda atribulada e não tem tempo para ficar treinando outras pessoas, esse é um problema. É um problema. Né? É um problema. Não existe uma escola específica, Não né? existe uma escola específica. Num curso ninguém aprende, né? Um curso é para você ter uma noção básica do que é a técnica e do que ela oferece e do que ela proporciona, né? As vantagens e desvantagens. Mas ninguém vai sair de um curso trabalhando ou aspirando. Né? E se disserem para você isso daí, estão mentindo descaradamente, é simples. É um procedimento clínico muito abrangente, né, o Bernardo? E a gente esquece a parte médica desse procedimento clínico. Perfeito. Né? Você citou aí, né, o ponto de contato de uma agulha num ovário, praticamente o ovário o valor da vaca está no ovário. Está ali. Né? Né? O potencial multiplicatório desse animal está ali, vamos dizer assim, né, entre aspas. E esse aprendizado, nichado, né, de desenvolver uma habilidade, que é a evolução da técnica. E uma técnica por si só, talvez uma das mais complexas na nossa profissão, a aspiração. Você passou por esse caminho e eu acredito que está aprendendo até hoje, né? Com certeza. Não para, né? Como que era lá atrás, na época, vender esse serviço? Porque existem assuntos inerentes à profissão veterinária. Você consegue calcular esses riscos e mitigar muitos deles, entender o cuidado que você tinha que ter com aquele animal. Mas e o pecuarista na época? Que talvez ia usar a ferramenta. Como que você conectava? Como que você trabalhava essa conexão entre uma ferramenta nova que estava chegando e a ansiedade do pecuarista em multiplicação, pensando já até nos cuidados com os animais? Sim, eu tive muita dificuldade no início para entrar, né, para começar a trabalhar. Não só eu, como todo mundo da minha época. Porque eram poucos veterinários que trabalhavam com essa área. Né? Até para os pecuaristas isso era complexo, porque era uma biotecnologia nova. Ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Você está ali com um animal extremamente... com a vaca campeã de Uberaba, por exemplo, né? Que vale às vezes milhões.
E O apelo comercial pressionando. comercial assim, é igual, não muda nada, né? Não tem diferença de você trabalhar com uma vaca que vale 10 milhões de dólares ou você trabalhar com uma vaca com um valor mais baixo em termos de finança, né? O paciente, o animal para a gente é o mesmo. Não muda. O que muda é a pressão que coloca na sua cabeça. Ah, porque a vaca fulana de tal, porque cuidado com a vaca. Não, cuidado nós temos que ter com todas. Independente se a fulana de tal que vale 10 milhões ou se é a vaca do seu Zé lá, do produtor pequeno, que vale né, R$1.500, que vale R$1.500, mas que é a vaca da vida dele, eu acho que o importante é isso. Para mim não me interessa se a vaca vale 10 milhões ou é a vaca do seu Zé. Não muda nada, né? O que muda é, na nossa cabeça, a pressão que os outros fazem, simplesmente. Porque o trabalho é o mesmo. Ambas vacas têm 2 ovários, têm 4 patas, né? Tem um rumen. Então, nós, como veterinários que trabalhamos com a técnica, eu digo sempre que nós devemos nos preocupar com a vaca. É um paciente, cada vaca é um paciente. Se no dia eu vou aspirar 30 vacas, eu estou trabalhando com 30 pacientes diferentes. E esse cuidado propriamente dito está diretamente relacionado com o resultado, né, Bernardo? Extremamente, e não só o resultado no curto prazo. Isso é extremamente importante falar, Marquinhos, porque a aspiração ela é avaliada muito no curto prazo. Qual que é o curto prazo? Todo mundo, tá? Isso é do mercado, faz parte do mercado. Todo mundo, para avaliar uma eficiência de uma aspiração, ficou assim convencionado que a quantidade de ossos é o mais importante. Então, é muito comum a gente olhar hoje, nas redes, isso é muito comum, né? Todas as empresas, praticamente todos os veterinários se preocupam muito assim, número de vacas aspiradas no dia e quantidade de ossos totais ou enviados ao laboratório. Legal, excelente. Isso aí precisa ter, a gente precisa de número. Em teoria, quanto mais osso, maior a probabilidade de produzir embrião. Em teoria, tem milhares de coisas que interferem nesse caminho aí. E aí o que acontece? Essa é uma maneira de avaliar uma boa aspiração, quantidade de ossos? Em teoria, sim. Mas não é só esses parâmetros, né? E o que é importante? O importante é quanto tempo esse animal vai estar sendo coletado no seu rebanho. Né? Qual que é a frequência que você está coletando esse animal? Como que esse animal está se comportando em relação à produção dos embriões? Esse animal está aumentando a quantidade de ossos? Está baixando a quantidade de ossos? Então, eu só acho que esses números que a maioria das pessoas fica aí colocando em evidência, esses números são importantes? Sim, são muito importantes. A gente depende desses números para ter os embriões, né, de quantidade de ossos. Mas nós estamos deixando muito de lado a parte de saúde. É uma parte que eu venho colocando bastante ênfase, a saúde reprodutiva. Como que está o útero dessa vaca no dia que você vai aspirar? A longevidade produtiva dessa vaca. Perfeito. Para a gente o que interessa é a longevidade, né? Eu não quero coletar uma vaca ou causar algum problema na primeira coleta na vaca, por sei lá, falta de estudo, ou por falta de uma boa execução da técnica, ou por um erro meu. Né? Eu estou trabalhando com uma vaca de alto valor. E eu digo alto valor não financeiro, genético. Uhum. Então, o meu objetivo como veterinário é manter aquela vaca o maior tempo possível no rebanho do proprietário. Eu penso como se a vaca fosse minha. Eu queria uma vaca, a minha melhor vaca, eu queria que ela durasse para sempre. Então, essa é a ideia, é trabalhar com a saúde reprodutiva, avaliar a vaca antes. Né? Tem muito fator que envolve essa quantidade. Então, assim, que fase do ciclo que você está aspirando essa vaca? Nós aspiramos as vacas em fase aleatória do ciclo. Hoje não escolhe, né? Então, já é uma coisa que não tem como comparar. Como eu vou comparar uma mesma aspiração de um animal se eu estou aspirando em fases diferentes do ciclo? Você vai aspirar ela hoje um mês, ela pode estar num diestro. O mês seguinte, ela pode estar num anestro, né? Ou ela pode estar num proestro. Isso afeta a qualidade do ósseo. Então, eu acho que esses números de média, número de vacas aspiradas, número de... Assim, são importantes, mas o foco não está aí. Eu vejo muita gente colocando o foco do trabalho no número, né? Isso é para o veterinário, né? Para o veterinário exibir lá na rede social que aspirou uma vaca de 400, de 500, de 600, de 1.000, seja lá qual for. O segredo não está aí. O segredo não está no número. Mesmo porque muitas dessas vacas, né, com essa competição acirrada, elas são descartadas logo depois nos primeiros trabalhos, pelo excesso de, às vezes, perfuração no ovário,
né? Ou pela falta de cuidado, ou porque o veterinário quer ganhar do outro ali no número. Aí você Então, levantou uma questão eu discordo um pouco interessante. totalmente desse tipo de visão. Entendeu? Você levantou uma questão interessante, né? É, que a gente sempre fala, a gente sempre tenta discutir nesse âmbito. Por se tratar de um procedimento clínico, um procedimento veterinário, existe a parte de interesse do veterinário, mas do outro lado existe um animal, aliás, o animal está no meio, e do outro lado existe um pecuarista, que Uhum. muitas vezes não sabe o que está acontecendo com o animal dele, muito menos lá dentro do animal dele, lá no ovário, Perfeito, né? perfeito. E esses problemas, vamos dizer assim, ocultos aos olhos de alguns pecuaristas, a gente não pode generalizar, né, que é inerente à técnica, né? Como que você enxerga que, possivelmente, a gente poderia abordar os pecuaristas levando essa informação para eles referente à aplicação da técnica, alertando eles, a aspiração folicular funciona, né, é consolidada. Porém, existe alguns percalços que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode inviabilizar esse animal seu de participar dessa técnica. Como que você trabalhava essa conexão lá no curral com o pecuarista? Como que você jogava esse jogo lá? Perfeito. É um pouco assim complicado, né? Você fica num fogo cruzado, né? Entre você tem que ter o resultado da quantidade, esse resultado ele é exigido, né, da quantidade de ossos, porque em teoria quanto mais ossos você tiver, maior a probabilidade de ter embriões, né? Mas por outro lado tem a correta execução da técnica. E assim como qualquer técnica, né, tem vantagens e desvantagens. A primeira coisa que eu costumo fazer para um cliente é chegar e falar das desvantagens primeiro. Primeiro eu falo tudo de errado que pode acontecer. E aí, esse tudo de errado que pode acontecer engloba várias coisas. Pode englobar algum problema na fazenda, né? Algum problema de estrutura, que a vaca às vezes não tem um lugar para você trabalhar direito. Um Pode tronco de ser um contenção, por tronco de exemplo. contenção. Então, assim, são várias coisas que interferem na Estrutura qualidade do nutricional. trabalho. Então, assim, nós temos inúmeros fatores, assim, dá para ficar falando dias de fatores que afetam a produção in vitro e depois fatores que afetam a aspiração em si. Então, a técnica, ela tem desvantagem. E aí, qual que é as desvantagens? Pode acontecer de dar uma aderência, né, de útero, pode ter uma fibrose de ovário, fibrose de fundo de vagina, cisto folicular, mucometra, ou seja, patologias reprodutivas inerentes à técnica. E aí a gente divide em duas partes. Existe uma porcentagem que, assim, não tem no livro isso, né, mas uma porcentagem, assim, que é, entre aspas, o normal, que não, a gente não tem esse parâmetro, mas, assim, pode acontecer. É ideal que não aconteça, o problema é que pode acontecer. Por outro lado, a gente vê um mercado que, assim, está crescendo absurdamente e um número de veterinários saindo ao mercado sem tempo para treinar. Então, a probabilidade desses problemas aumenta. Podem aumentar. Pode aumentar, é a probabilidade. O problema, ele tem. Né? Ele tem que ser identificado, e aí entra até uma mensagem legal para os pecuaristas, que eu vinha pensando nisso esses dias. Né? Como falar para o pecuarista, como ajudar o pecuarista a manejar melhor essa doadora? Né? Então, acho que faz parte também do nosso trabalho, não só como pecuarista, mas como funcionário da fazenda, que são as pessoas mais importantes. Quem mais importante é quem cuida da vaca. Né? Quem cuida da vaca, quem sabe tudo da vaca. Então, é o funcionário ali da fazenda. Né? Ele tem que estar, assim, entender que aquele é um animal, e assim como nós gostamos de conforto, rotina, uma boa alimentação. O dia a dia conta muita coisa, na verdade. Tudo. O dia a dia na fazenda, né? Exatamente, é tudo. E aí o que acontece? A gente tenta orientar os produtores, falando das vantagens e das desvantagens, mas orientar também em como melhorar esse manejo, né? Respeitar o período da vaca, que é uma coisa difícil de colocar na cabeça das pessoas, né? O que seria respeitar o período da vaca, Bernardo? Isso. É um intervalo, o período é um intervalo, mas vamos aprofundar nesses cuidados. O que é respeitar o período do animal? Perfeito. Primeiro é o intervalo de descanso mesmo, né? Você tem que pensar que você está trabalhando com uma agulha, você está perfurando um tecido e toda perfuração que você faz em algum tecido, você tem a substituição desse tecido conjuntivo
por tecido conjuntivo fibroso, né? A fisiologia é assim. Então, quando a gente faz uma aspiração numa vaca, você tem a lesão no ovário que necessita um tempo para ser cicatrizado isso. E aí entra um pouco a falha, vamos dizer assim, tá? E eu não digo falha, mas uma dificuldade da pesquisa em si, né, da pesquisa científica, avaliar esse tipo de situação. Quanto tempo, de quanto em quanto tempo uma vaca pode ser aspirada? Na literatura tem relatos de aspiração de 2 em 2 dias. Olha que coisa. Os primeiros trabalhos, dizendo que não tem interferência. Um problema no animal, não causa problema. Eu discordo totalmente, né, desse relato, vamos dizer assim, dessas pesquisas, mas também nós não temos pesquisa suficiente para falar, 30 dias. O ideal, eu trabalho assim, o ideal, 30 dias. Tá? O intervalo entre um mínimo. E outro. Mas no campo e na vida real nós não conseguimos fazer isso. Né? Nós temos que trabalhar com as vacas. E aí, eu falo assim, dá para trabalhar num sistema mais exigente, vamos dizer assim, um sistema de produção mais em larga escala, dá para trabalhar. Só que para isso tem que ser muito bem organizado. Né? E aí que eu falo do manejo de doadora. Avaliação de doadora é uma coisa que antes o pessoal fazia, hoje parece que esqueceram. Né? O que é a avaliação da doadora? É ruim, porque o veterinário tem que ir antes, né? Tem que ir uma vez a mais na fazenda, assim, por esse lado. Dependendo da logística da fazenda, fica ruim, mas antes o pessoal tinha muito costume de avaliar as vacas antes da aspiração. O que seria a avaliação? Uma ultrassonografia reprodutiva. Então, um veterinário nem precisa ser, às vezes, o veterinário que aspira a vaca. Pode ser o veterinário da fazenda. Né? Mas é manter um controle reprodutivo dessa vaca. Identificar a patologia antes. Porque chega um ponto que certas patologias, chega um ponto que você pode fazer o que quiser. Aplicar o protocolo que quiser, da empresa que quiser, o medicamento que quiser, que não vai fazer efeito nenhum. Não converte em embrião lá na frente. Não faz efeito nenhum na vaca. Então, o que eu falo assim, entre aspas, né? Não tem uma palavra, mas é um manejo preventivo. É avaliar a vaca. É saber essa vaca está produzindo muito embrião, essa vaca vem diminuindo a quantidade de ossos ao longo do tempo. Então, é importante você avaliar ao longo do tempo e as repetibilidades desse trabalho. Esse intervalo, na verdade, então, é respeitar a individualidade de cada bicho, vamos dizer assim, de cada doadora. Né? E entender, lá desde do time da fazenda, que está na rotina, Perfeito. Entender a rotina do animal, o dia a dia, e respeitar a individualidade de cada vaca. Né? E isso é muito difícil também, porque cada animal responde de algum jeito. Você vai coletar 30 vacas num dia. Às vezes você vai trabalhar com uma vaca seca, uma novilha primeira cria, por exemplo, né, uma primípara, ou uma novilha pré-púbere, ou talvez uma novilha prenha. Então, assim, são particularidades que os animais, todos os grupos têm, né, não só particularidades individuais de cada animal, que isso a gente tem que respeitar. Mas de um momento de vida do animal, né? Da categoria animal. Mas uma categoria animal, e os resultados são totalmente dependentes disso. Da categoria animal, da raça, tudo converge nisso. Então, eu acho que essa parte do manejo, né, é muito difícil a gente falar em um número. Nós não temos essa resposta, tá? Porque tem vaca que, se você aspirar, às vezes, de 15 em 15 dias, a vida reprodutiva dela vai ser curta. Só que tem vaca que, se você aspira de 15 em 15 dias por um longo período, e ela não varia tanto quanto a outra. Então, assim, é uma variação individual maluca. Né? Quem trabalha com isso fica louco. E muitas vezes nós não conseguimos chegar em nenhuma conclusão. E replicar, né? Eu quero que as vacas se comportem dessa maneira. Exatamente, né? Porque hoje você chega, você aspira, a vaca produziu 100. Aí, tudo bem. Às vezes, na outra vez, vai você mesmo, vai o mesmo técnico, vai tudo igual, a mesma agulha, a mesma pressão da bomba, o mesmo ultrassom, e a vaca dá 40. Tá? Os mesmos veterinários. Aí você vira e fala assim, pô, é o veterinário que é ruim? Por que um dia deu 100 a vaca e o outro dia deu 40, se é o mesmo veterinário? Não, tem vários fatores, é o que eu falo, né? Que ninguém se atenta nisso. Então, nós tiramos muita conclusão. Eu acho que a ideia principal de toda essa conversa aqui é a gente parar de tirar a conclusão precipitada. Parar de fechar diagnóstico. Parar de fechar diagnóstico sem ter sem saber a verdade. Porque, assim, é muito difícil você fechar um diagnóstico. É por exclusão. Então, quando tem algum problema, você já perdeu. Já foi. Quando você detecta o problema, você já perdeu o trabalho. Então, muitas vezes, não tem como você remediar.
Já perdeu os ossos da vaca, já perdeu os embriões, já perdeu o dia de aspiração. E deixa eu te perguntar, a gente falando do comportamento do animal, né? Da influência do animal. Isso de norte a sul no Brasil continental. Falando de estresse térmico, falando de condição de pastagem, falando de diversas realidades. Temos a América Latina toda. Como que você analisa aí, trabalhando por onde você já passou, essas diferenças culturais de pessoas, de pecuaristas, na influência dos cuidados dos animais, por exemplo? Ou é tudo meio igualzinho, assim? Como é que é? Existe algumas particularidades que talvez te chamou a atenção? É muito engraçado isso, porque cada lugar tem uma maneira de trabalhar, né? O trabalho em si, a técnica em si, não muda, né? Independente do país ou da fazenda que você está, a técnica é a mesma, ou da raça do animal. O que muda são algumas particularidades, e eu acho que o mais assim, impactante de tudo isso não é o bicho, né? São as pessoas. Então, o que muda? Os costumes das pessoas, a cultura das pessoas, a forma com que as pessoas enxergam o trabalho. Então, cada lugar é diferente que nós vamos trabalhar com a aspiração, nós temos que acabar se adaptando, né, de alguma forma, culturalmente, né? Mas em si o trabalho é o mesmo, e o ideal, o interessante é isso daí, é que assim, todo lugar do mundo o trabalho é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, e os problemas são praticamente os mesmos, né? Claro que em algum lugar você tem problema entre aspas, tá? Por exemplo, diferenças, lugares frios e lugares extremamente quentes. Você vai trabalhar no norte do Acre e você vai trabalhar, às vezes, No Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul, né? Você tem, às vezes, a mesma vaca ali, a mesma raça de vaca no Acre e, às vezes, a mesma vaca de raça no Rio Grande do Sul. Só que ali os animais se comportam de maneira diferente. Isso é uma coisa engraçada, né? Os animais, apesar de terem a mesma raça, eles se comportam muitas vezes de maneira diferentes de acordo com o lugar que ele está. É como a gente, você se adapta ao ambiente que você está. Então, depende muito da região. Muitas vezes, só de ter raças diferentes, a mesma raça produz resultados diferentes em lugares diferentes. Nossa, como que varia? E assim, essa variação vai muito além disso, né? Por exemplo, às vezes você está trabalhando em fazendas vizinhas. Isso é comum, por exemplo, na região de Castro, no Paraná. Você olha, você tem 3, 4 fazendas vizinhas, ou seja, tem a mesma localização geográfica, tem o mesmo clima, né? Tem a mesma genética, que é a mesma raça, mesma genética em relação à raça, não em relação às famílias de animais. Você tem a mesma temperatura ali. Você tem o mesmo veterinário, muitas vezes, trabalhando nas duas fazendas. Qual que é a diferença? Muitas vezes você tem uma diferença grande de resultado. Um exemplo, uma fazenda você tem um embrião de média e na outra você tem 3,5, 4. Tá, isso eu estou falando em médias normais e atingíveis, não estou falando em mentira. Permita-me colocar aí uma pimenta aqui na nossa conversa. A gente está falando de possíveis aí situações que impactam diretamente no resultado, e a gente já falou de inúmeras delas. Como você falou, a gente pode ficar falando isso a vida inteira, que realmente impacta. Mas eu quero jogar uma pimentinha falando assim: o que é a doadora ideal, Bernardo? Se existe tanta variabilidade e a gente vê uma técnica consolidada, cada vez mais sendo utilizada, o que é a doadora ideal? Por que eu falo isso? Para a gente mitigar, talvez, essas variabilidades. Na concepção do Bernardo, o que é um animal que conquista, vamos dizer assim, esse título de doadora para ser submetido a tantas possibilidades, a um procedimento, hoje, vamos dizer assim, consolidado, tranquilo de fazer, mas que esse animal realmente agrega valor no sistema produtivo daquela fazenda, daquele projeto pecuário, e que realmente deve vestir a coroa de uma doadora de embriões, vamos dizer assim. Essa pergunta é muito interessante, mas eu falo que ela não é respondida muito por nós, veterinários, né? Eu falo que ela é mais respondida pelo cliente ou pelo proprietário da vaca. Porque ele sim sabe o que ele quer, né, o objetivo dele, onde ele quer chegar com a criação.
nós estamos falando de doador ideal para ser escolhidas para o programa de transferência. O projeto né? dele, pro projeto Então, do pecuarista. Para o né? projeto dele, isso é uma coisa também muito variável. Né? A gente pode dividir aí grandes e pequenos projetos. Vamos falar assim, o que é o grande projeto? É uma fazenda que precisa de 20 mil embriões no ano. E existe essa fazenda. E qual que é o pequeno projeto? É aquele cara que ele tem lá, ele tá um pequeno produtor, tem pouca quantidade de animais e ele precisa fazer aquilo. O objetivo final é o mesmo. Né? É a gente ter animais cada vez geneticamente superiores, apesar de ser um pouco clichê, né? Esse termo, por que eu falo? Porque que não depende da gente. A FIV, né, a aspiração folicular em si, a técnica, ela por si só não faz melhoramento genético, como todo mundo não, mas muita gente acha. Então, é uma técnica, na verdade, é uma ferramenta de multiplicação. Única e exclusivamente uma técnica utilizada para multiplicar os animais. Seja ele qual for. Bom, ruim, tá? geneticamente bom ou ruim, geneticamente. Então, essa parte, né, de qual a doadora ideal, hoje a gente tem inúmeros programas de melhoramento, eu não vou entrar nesse mérito aqui sobre os programas, qual é melhor ou qual é pior, ou se é bom, se é ruim, eu não vou entrar nesse mérito, porque também causa outras discussões, mas saiba que para escolher uma doadora, esse animal tem que ter um mérito genético superior para as características produtivas que você deseja. Tá? Isso é o produtor. Agora, se você me perguntar para o veterinário, né, ou para mim, por exemplo, a minha opinião, o que seria a doadora ideal, seria aquela doadora que anestesiava muito bem, que se anestesia muito bem facilmente, né, que permita, né, uma manipulação dos ovários sem exigir sem muito esforço da nossa parte, porque existem algumas vacas que são difíceis mesmo, a técnica, e uma vaca que produza uma quantidade grande de ócitos, que é a primeira parte do processo. Só que o que eu falo? O ócito é legal? É legal você aspirar uma vaca 200, 300, 400 ócitos. Puta, é legal pra caramba. Né? E envaidece o ego da pessoa que aspirou. Puta, aspirei uma vaca de 500, aspirei o recorde. Tá? Só que isso por si só não é garantia que uma vaca dessa de 500 ossos ela vai ser uma reprodutora ou ela vai produzir um número de embriões. Muitas dessas vacas, por exemplo, às vezes que produzem muitos ossos, produzem uma quantidade pequena de embrião. Muitas dessas, né? Alguns indivíduos. Então, para o veterinário que aspira, qual que seria a ideal? Uma vaca tranquilamente fácil de aspirar, que não exigisse esforço físico da nossa parte e que produzisse um número grande de ossos, produzisse um número grande de embriões e esses embriões se convertam em prenheses saudáveis. E o que mais me interessa, né, não só para nós quanto para o pecuarista, é o bezerro desmamado. Então, é uma outra coisa que eu falo. Muitas vezes a gente se alegra e se empolga com a aspiração, falando de doadora. Aspirei uma vaca de 150, 200, 300 ossos, não sei. E aí chega lá no dia, uma semana depois, fica aquela expectativa e essa vaca produz 2 embriões. E aí eu aspirei uma outra vaquinha que me produziu 10 ossos, mas produziu 6 embriões e deu 4, 5 prenheses. Em teoria de eficiência, qual seria melhor? A que deu 500 ossos e 2 embriões e nenhuma prenhez? Ou a que deu final. 10? O que interessa para nós todos, para o pecuarista principalmente, o nosso trabalho é para o pecuarista, né? É multiplicar o que o cara tem ali. O que interessa é o bezerro nascido, desmamado e saudável. Fora isso, a gente contabiliza como perda. O que eu não tenho de bezerro na fazenda, o que eu volto no ano seguinte na fazenda e não vejo o bezerro lá, pelo menos no bezerreiro, ou ele desmamado, o serviço não valeu para mim. Do que adianta eu chegar e ter uma doadora perfeita, que eu aspirei 500 ossos e coloquei lá na internet que eu aspirei e bati o recorde, se uma semana depois essa doadora não vai me gerar nenhum embrião, ou o cliente está esperando aquela prenhez para vender no leilão, ou para reposição, ou para qualquer outra coisa do objetivo que ele quer, e essa vaca não produz aquilo que ele esperava. E aí, uma semana antes, a gente colocou lá, putz, tirei o recorde, 500 ossos, mas e quantos bezerros eu tenho? Eu falo que hoje que minha alegria não é mais no primeiro dia, né? Já foi. A alegria da quantidade de ossos e tudo mais, isso é uma fase da sua vida que você se envaidece com esse tipo de resultado. Depois, você começa a se envaidecer com o resultado do seu cliente. Né? Quando você chega na fazenda lá... É uma preocupação mais nobre, né? Quando você chega lá e você vê o bezerreiro cheio, né? Você vê os bezerros tudo lá, mamando, ou desmamado, saudável, né? Ele correndo. Ou então, quando você volta lá, você vê aquela bezerrinha, né?
Putz, na primeira lactação explodindo no torneio leiteiro, sabe? Esse é, para mim, hoje a sensação do trabalho. Então, hoje eu não me preocupo mais muito com o início. Claro que a gente fica preocupado, feliz ou triste de acordo com os resultados, né? Isso é uma coisa que mexe muito com a cabeça do veterinário, porque é uma variação de resultado imensa. Isso aí a gente tem que aprender a lidar. Eu falo isso, mas eu não sei. Porque a gente lida com a frustração a todo momento. Num dia você vai numa fazenda de manhã, você tem um resultado excepcional. Aí você vai para a fazenda à tarde e você repetiu o que você fez de manhã. E você tem um resultado péssimo. Entendi. Às vezes pode ser por um erro seu, às vezes pode ser por um problema numa máquina, às vezes pode ser por o seu auxiliar, às vezes pode ser por um problema na fazenda. Aí a lista é infinita. Gigantesca. E a gente tem que, como veterinário, tem que se precaver antes de acontecer. Porque depois que aconteceu, depois que perdeu, já era. Não tem o que fazer. Quando a gente olha, né, na linha do tempo, da vida do bezerro, da fecundação, não vou nem falar da fecundação, porque a aspiração tá um momento antes, né? Da aspiração ao nascimento, existem vários recortes, né? E a aspiração é uma etapa. Uma pequena etapa. Né? E essa etapa é fundamental. Né? Ela é fundamental para quem utiliza. E essa técnica, Bernardo, desde lá dos seus primeiros contatos com ela, na Vitrogênia, foi? Isso. Até hoje, ela mudou muito? Ela melhorou muito? Os equipamentos melhoraram? Como que você avalia essa evolução? Por que eu digo? Porque, guardadas as devidas proporções, né? Como que eram os resultados? Evoluiu o resultado? O que você acha que a técnica propriamente dita contribuiu com essa evolução, se houve ou não? Perfeito, perfeito. A técnica ela vem se desenvolvendo exponencialmente. A partir dos anos 98, 2000, que começou aqui no Brasil até hoje, ela vem se desenvolvendo gradativamente. E, consequentemente, com isso, a cadeia toda vem se desenvolvendo. Né? Tanto os profissionais, hoje em dia você tem uma gama de informação sobre o assunto muito maior, né? Apesar que a gente tem que saber filtrar as informações, porque tem muita informação porcaria aí, muita informação falsa, então nós temos que ter o discernimento de saber qual informação é verdadeira, mas a cadeia, no geral, melhorou todos. Os resultados melhoraram, né? Muito investimento em pesquisa. Empresas multinacionais viram esse mercado e compraram muitos laboratórios. As empresas multinacionais viram esse mercado, então tudo desenvolveu. Os equipamentos, assim, eu peguei uma fase inicial que eu vi os equipamentos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos equipamentos mais velhos e tenho a oportunidade de conhecer os equipamentos hoje. Assim, a mudança de equipamento foi violenta, né? A mudança de equipamento de ultrassom, por exemplo. Acho que a maior revolução para nós, que trabalhamos com aspiração, foi o ultrassom. Hoje está muito fácil, está acessível um aparelho de ultrassom com imagem boa. Antes, não. Então, o aparelho de ultrassom era caríssimo. Então, a parte de equipamento evoluiu muito. Uma coisa que eu acho que involuiu, tudo evoluiu, mas o que eu acho que mais involuiu foi a cabeça do veterinário que trabalha com isso. Justamente por essa preocupação. Justamente por essa preocupação. A maioria se preocupa com o número. Eu aspirei tantas vacas, eu coletei tantos ossos. Eu acho que a preocupação não é essa. Então, assim, eu acho que nós evoluímos, né? A nova geração hoje é um pouco mais com esse pensamento, né? Principalmente na parte de rapidez. Se falar em 6 meses de treinamento, a pessoa desiste. Já só de falar os 6 meses. E eu falo 6 meses bem para animar a pessoa, porque vai muito mais que isso, né? Para você desenvolver um trabalho bem feito, furar o ovário é uma coisa. Desenvolver um trabalho bem feito é outra. Né? Que aí demanda estudo, demanda treino e demanda, acho que o principal de tudo, e aí entra a minha crítica para nós mesmos, tá? Uma autocrítica, que é o que falta na gente. Essa autocrítica. Eu tenho que avaliar o meu trabalho. Está indo legal? Está indo mal? Onde eu estou errando? Onde eu posso melhorar? E eu falo isso como nós veterinários todos que prestamos esse tipo de serviço. Então, hoje a cabeça mudou um pouco, né, da nova geração, principalmente pela internet.
essa velocidade das coisas acontecerem, e na aspiração não é essa velocidade. Mas então, voltando Não adianta. Eu entendi, mas voltando, pegando esse gancho, voltando naquela linha do tempo que eu falei que a aspiração é um fragmento da vida do bezerro, talvez o interesse, então, do profissional em conhecer todos os fragmentos, todas as etapas, e principalmente, talvez, também entender sobre o negócio do cliente, sobre a real necessidade do cliente, a real possibilidade do cliente, para que ele comece a ajustar, né, Bernardo? Talvez uma mensagem fica aí embutida, né, nesse corte nosso, mas para que ele comece a entender a importância daquele fragmento dentro de um universo muito maior. Exato. Talvez isso o valorize, né, Bernardo? Sim, com certeza. E é um sistema complexo, na verdade. Né? Não é fácil de entender. E eu acredito que deve ser talvez o mais complexo. É complexo um dos procedimentos mais complexos partes. nosso. Por todas as partes. É um procedimento que envolve muitas pessoas, desde a escolha lá da doadora, né? Tem um time muito grande de pessoas que a gente às vezes nem conhece, que está trabalhando por trás disso. Melhoramento genético. Há muitos anos tem gente trabalhando. Eventualmente foi numa exposição e ganhou. Perfeito. Submeteu a um processo de avaliação, seja ele qual for, né? Exatamente. Essa parte, né? Então, o trabalho começa por aí. Eu digo que assim, somos a última parte da cadeia que no nosso trabalho engloba inúmeras pessoas, desde os funcionários da fazenda, desde a mentalidade do proprietário, porque é tudo mentalidade do proprietário. O funcionário da fazenda, nós, os veterinários, os selecionadores de ossos, né, os motoristas, a gente não fala, mas todo mundo está junto, o bezerro é de todo mundo. Né? Quando alguém vê um bezerro nascido na internet, ele é de todo mundo. Ele não é do cara que aspirou, ele não é do cara que transferiu o embrião, ele não é da laboratorista que fez lá a FIV. Ele passou na mão de muita gente. Ele é de todo mundo. Né? Eu acho até um pouco injusto ainda que a gente fala, é meu filho. Não, cara, não é seu filho. Ele passou na mão de muita gente. Ele passou na mão de muita gente e eu acho que o trabalho de todo mundo tem que ser valorizado. Porque para o bezerro chegar no final vivo, é o sinal, esse é o maior segredo, né? Quando o bezerro chega vivo, né, desmamado, com saúde, e venha performar depois, é o sinal que o trabalho de todo mundo foi bem feito. Porque o contrário também é muito comum. Você chega, né, como envolve muitas partes, muitas pessoas trabalhando, às vezes você fez a sua parte correta, às vezes o seu técnico fez a parte dele correta, mas às vezes faltou uma coisa ali na fazenda, ou às vezes o funcionário ali pecou em alguma coisa, ou aconteceu um problema conosco, que é perfeitamente possível de acontecer e acontece com todo mundo. Sim. O que acontece é que ninguém fala dos problemas, né? Eu gosto de fazer justamente o contrário. Falar sobre os problemas, mas não no sentido de apontar. Eu acho que nós, hoje, o embrião chegou num ponto que está todo mundo só pondo coisa bonita. Eu acho legal, mas vamos discutir os problemas, não para apontar ninguém, né? Mas para melhorar a nossa eficiência. Eu falo uma coisa, Marquinhos, assim, se a gente melhorar um pouquinho, se nós melhorarmos o básico, a nossa eficiência no embrião aumenta muito. Né? Aumenta muito com pouca coisa que a gente faz. Então, às vezes não, sempre na aspiração folicular ou na produção de in vitro, um detalhe faz a diferença. E, às vezes, esse detalhe vai fazer a diferença entre você ter o bezerro desmamado saudável ou você ter o bezerro... Ou não. Ou não dá nada. Nenhum bezerro. E o que você, assim, hoje, na sua profissão, lá na sua rotina, o que você está fazendo hoje, executando, Bernardo, assim, para melhorar o seu trabalho, para melhorar a sua prestação de serviço, o que você está fazendo na rotina e realmente vendo algum efeito significativo aí? É interessante. Eu venho estudando muito a parte de conforto animal, que é uma parte que nós, veterinários, deixamos um pouquinho de lado, às vezes, que trabalhamos com reprodução. Né? A gente fica tão focado na reprodução que esquece um pouquinho das outras coisas. Então, uma das coisas que eu venho tentando trabalhar, que vem me ajudando muito, é a parte de trabalhar com mais calma, né? De trabalhar, fazer uma anestesia com calma nos animais, ter uma técnica, avaliar melhor, né? Avaliar esse animal, gerar informação desse animal. Que é uma coisa que eu sempre... O histórico. Eu acho que, para nós que trabalhamos com isso, o mais importante é o histórico do animal. E para o dono também. Que a partir do histórico você vai acompanhando, você tem uma rotina desse animal. Você sabe se esse animal está indo bem, está produzindo,
né, o número médio da raça, e para isso também você precisa entender alguns parâmetros, ou se você sabe se esse animal está, às vezes, saindo aí, destoando. Mas o mais importante é essa parte do bem-estar animal, né? Preservar o ovário da vaca. Hoje eu não me importo mais tanto com a quantidade final de ossos. Claro que é importante, mas não vai ser 1 osso, 2 ossos, 5 ossos a mais que vai fazer uma diferença grande, às vezes, em uma vaca. Às vezes eu prefiro preservar, por exemplo, um ovário de uma vaca. Conseguir mais 2 ou 3 aspirações. Não, exatamente. E manter a longevidade dessa doadora, mesmo que eu não tenha um número tão bonito assim para divulgar no Instagram, de quantidade de ossos, mas que eu tenha uma longevidade dessa doadora. Então eu venho trabalhando já há um bom tempo nessa linha, né, mais com o cuidado ao animal, mais com a recuperação do animal e tentando analisar os animais mais individualmente. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente quando tem projetos grandes. O projeto grande você não tem tempo, você não tem, às vezes, pessoas para fazer isso, essa análise. Mas se você conseguir analisar os animais, você consegue ter resultados diferentes, você consegue melhorar bastante. Então, eu venho pegando muito nessa parte do bem-estar mesmo, do conforto do animal na hora da aspiração, né? Da sedação do animal na hora da aspiração, no pós-aspiração, o cuidado que você vai ter com esse animal em termos de descanso, ou será que esse animal é muito jovem? Você causou algum problema nesse animal? Vai fazer um antibiótico? Não vai? Vai fazer um anti-inflamatório? Não vai? Então, eu acho que falta um pouquinho para nós também, de maneira geral, esse conhecimento clínico, né, que os veterinários antigos tinham e a nossa geração não tem, que é o conhecimento clínico da vaca. Não é simplesmente chegar lá e aspirar a vaca e sair e falar para o cliente 100 ossos, 200 ossos. Né? Esse é o ponto que eu venho trabalhando já há alguns anos mais firme. Assim. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de ler uma notícia, um trabalho, falando da utilização de célula-tronco na recuperação de ovário. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Ou como é que você enxerga a utilização da célula-tronco, talvez para essa possibilidade? A célula-tronco ela entrou na reprodução das vacas, né, para justamente resolver esse problema. Ela já é usada em outras espécies, no humano também, nos cavalos, principalmente com êxito. E agora, recentemente, né, tem algumas pesquisas com célula-tronco em vaca. Eu participei de algumas, tive a oportunidade de participar de 2 pesquisas, simplesmente a nível experimental ainda, que ainda não saíram os dados, tá? Mas talvez para algumas... Seja solução para alguns indivíduos. É muito difícil falar em solução, depende do problema. Da intensidade. Exato, exato. Eu acho que excelente, ela funciona, ela vai funcionar para alguns tipos de problema, mas eu ainda, tá? Isso é uma opinião pessoal, eu prefiro trabalhar com a ideia de que eu vou evitar o problema. Entendo. Preventivo. Manejo preventivo. Claro que o problema ele pode acontecer com todos e ele acontece. O problema que eu digo é algum problema oriundo da aspiração, uma aderência, uma fibrose, algo assim. Né? Dependendo do caso, e aí entra a análise clínica, dependendo do caso, tem uma indicação para a célula-tronco. Dependendo do caso, nem a célula-tronco vai resolver. Tá? Eu já vi alguns poucos casos comerciais que um teve sucesso, 2 casos, na verdade. Um teve sucesso, que uma vaca ela não produzia mais oócitos, certo? E era uma vaca que já tinha sido vendida a prenhez, a um valor alto, e ela não produzia óssito, não produzia embrião. Foi feito o tratamento de célula-tronco por uma universidade, voltei na fazenda, aspirei essa vaca, ela produziu 28 ossos, 7 embriões e 3 prenhezes. Nossa, que bom. Ou seja, nesse caso, funcionou. Em outros casos, por exemplo, aderência. Já vi um caso que fez aplicação em uma aderência ovariana que não teve sucesso. Ou seja, a aderência também estava num nível, né? A gravidade da aderência era alta. Então, a gente tem que pensar em alternativa. Ela não é a solução para tudo, né? Como não existe. Como não existe, exatamente. Não, e esse é um erro nosso de achar que tem solução para tudo. Tem coisa que não tem solução. Por isso que eu bato muito firme na tecla da prevenção. O que é prevenção? Não precisa aspirar todos os ovários da vaca, até sugar a vaca até o final. Né? Pensa em emprenhar a vaca tem que emprenhar, a vaca tem que parir.
a gente falando de manejo preventivo, né? A gente fala dos pilares, né, Bernardo? Ambiente, nutrição, saúde. Sanidade. Saúde, né? sanidade. É o básico. É o básico da longevidade, né, reprodutiva. E, por incrível que pareça, né, muitas das doadoras que, porventura, nós manejamos, não só eu, todos os veterinários, muitas dessas doadoras elas estão muito longe da condição ideal de serem trabalhadas. Então, eu acho que esse é o ponto que talvez nós temos que discutir, falar e procurar alternativa para o produtor. Né? Como nós vamos tratar a sua vaca? Quanto tempo essa vaca aqui vai ficar? Como nós vamos programar o trabalho da vida dela? Não é simplesmente chegar e, de 15 em 15 dias você vai fazer o serviço e acabou. Não. Qual que é o seu objetivo com essa vaca? O que você espera dessa vaca? O que essa vaca pode te proporcionar? Porque tem vaca que não produz óvulos. É igual, talvez, fazendo uma comparação, assim, mulher que não pode ter filho. Tenta todos os tratamentos e não consegue da mesma forma. Uhum. Então, vaca é a mesma coisa, né? Assim, a fisiologia da vaca é a mesma coisa. Então, nós não podemos pensar que talvez um produto milagroso vai salvar a vida da vaca. Nem vai. E não vai. Não existe, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento e falar diretamente, por exemplo, com o produtor, no sentido de orientar. O que falta é a informação correta, né, na hora certa. A informação correta, como manejar. Muitas coisas a gente não sabe, porque não tem pesquisa. Quem que faz esse tipo de pesquisa? Não tem, porque também é muito difícil você fazer isso comercialmente. A variação é muito grande. Você trocou, por exemplo, o veterinário que aspira, acabou. Já trocou uma variável. Você trocou o dia de aspiração. Se aspira hoje e aspira amanhã, já a variável dia entrou no meio. Tem funcionário no laboratório, tem dia, tem calor, tem estresse, tem 1 milhão de coisas. Então, eu acho que na nossa parte como técnico, né, aproveitar, eu digo assim, aproveitar que nós temos conhecimento da maior parte dos problemas. Eu falo que minha vida é só problema, é puro problema. Exatamente. Todo dia é um problema que eu tenho que resolver. Evitando muitos. E assim, eu tenho que trabalhar o melhor possível para evitar mais. Porque fazendo tudo organizado, o cliente fazendo todo o manejo de doadora, o funcionário fazendo todo o manejo como manda o figurino, o laboratório, o veterinário, o técnico, todo mundo, o transferidor, todo mundo fazendo o trabalho perfeito, entre aspas, tá? A gente já tem probabilidade de fugir alguma coisa da nossa mão, né? Do nosso controle. Tem variabilidade de resultado. E tem coisas que nós não podemos controlar. Hoje eu estou dividindo as coisas assim, né? Os fatores. Hoje eu considero os fatores que eu consigo controlar, e esses fatores que eu consigo controlar eu pontuo todos, né? Tenho todos os fatores pontuados. O que eu vou controlar aqui? Clima eu vou controlar? Não tem jeito. Como é que eu vou controlar o clima? Exatamente. Mas um touro que eu vou fertilizar, eu posso controlar. Né, uma partida de um sêmen, a escolha de um touro que talvez tenha uma partida que produza mais embrião, ou, sei lá, N exemplos aí de como melhorar. Então, eu acho que a gente deve pontuar isso hoje, os problemas. Hoje eu trabalho dessa forma, eu pontuo, eu não quero saber das coisas boas. Né? As coisas boas a gente não faz mais nada que obrigação. Então, assim, eu quero pegar o problema, não para criticar, exatamente. Eu quero resolver aquilo. Entender, eu não gosto de problema. O problema. Exato, né? Exato. Nem sempre eu entendo, nem sempre você entende, nem sempre nós entendemos. Uhum. Muitos problemas que nós temos, é aquele problema que eu falei que nós temos uma falsa interpretação. É o sol, é o sêmen, é a lua, Às vezes não foi nada daquilo que estava todo mundo pensando. Né? Só que é muito difícil você saber e é muito difícil você provar. É muito difícil a gente fechar o diagnóstico. A gente fica no achismo. Exatamente. Então, o que eu falo, quanto mais fatores você conhece, que pode dar errado, quanto mais fatores que vão afetar o seu resultado, sejam eles os que você pode controlar e os que você não pode controlar, né? Descubra, né? Se atente aos fatores e tenta melhorar o que você pode. Simples. O que você não pode, senta e espera e chora. Ô, Bernardo, não tem o que fazer, cara. Assim, como a gente acabou de pontuar e você bem disse, talvez viver no problema está uma grande oportunidade de trabalho. A gente descobrir, entender, compreender, estudar, tentar mitigar, se envolver. Na verdade, tentar sair do problema ou resolver os problemas, às vezes é onde que está a solução. Algumas soluções que não foram encontradas. Mas eu quero
eu queria saber o seguinte, como que é viver em cima de tanta variabilidade? Porque eu acho muito interessante, porque é uma dificuldade grande, inerente à técnica, Sim, sim. e a gente tem que estar atento a todos os detalhes. A gente praticamente só falou de situações que potencializam o resultado ruim. E se você aí de casa prestou atenção, talvez aqui tem muita dica para a gente começar a melhorar os nossos resultados. E como que você flutua em cima dessas variabilidades e está aí, consolidado no mercado da aspiração, trabalhando praticamente no Brasil todo, teve a oportunidade de trabalhar fora. Como que você navega, né, nessas ondas de altos e baixos do resultado aí, Bernardo? É complicado, né? Não é, não, o trabalho é muito, ele é envolvente, ele é um trabalho maravilhoso quando tudo dá certo, né? Quando tudo dá errado, é o inferno. Essa é a verdade. Então, assim, a gente vira flutuação de humor todo momento, né? Você uma hora tá feliz, outra hora você tá ali desolado, você tomou um resultado, né? Tem que tentar manter o melhor possível da calma. Eu não sou a melhor pessoa, né, para falar em calma, mas é complicado, porque muitas vezes o que é complicado? Não depende de você. Às vezes você faz a sua parte bem feita ou você se dedicou e aí aquele resultado ele não vem mesmo assim. E aí chega nesse ponto, não interessa. Você não quer saber se foi você ou não. O resultado já veio, já foi ruim, já prejudicou todo mundo. Já Já aconteceu. foi. Então, assim, é muito difícil. Muitas das coisas a gente realmente não tem como explicar, porque se eu tivesse como explicar, seria fácil. Se eu vou lá, se eu sei explicar, se eu sei onde está o problema, eu vou lá e resolvo rápido. Então, assim, nós temos que nos acostumando. Com o tempo, isso vai diminuindo, mas assim, é uma flutuação muito grande de humor, de tudo, né? Porque às vezes você tem um resultado ótimo de manhã e, puta, o cara te liga de manhã, emprenhou todo mundo, você teve aqui 50%, 60% de concepção. E o cara da tarde fala assim, deu zero, o que você fez aqui? Deu zero, o que você fez de errado? Exatamente. Você fala, não, mas no outro deu 60, esse aqui deu zero. Então, às vezes é difícil, né? E às vezes um erro milimétrico faz perder todo o trabalho. Então, assim, é difícil, nós temos que nos acostumar com essa variabilidade, mas o que eu falo muito, assim, quanto mais a gente consegue estudar e consegue separar esses fatores que interferem, mais a gente consegue melhorar o resultado com pouca coisa. Então, às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes e estratégias, né? A tecnologia está extremamente avançada, a gente tem ferramentas tecnológicas hoje de todos os gostos, e agora com inteligência artificial mais ainda. Só que qual que é o problema? Tem muito lugar que a gente não consegue instituir o básico. Então, do que adianta eu ter lá uma tecnologia de genoma, de não sei o quê, de tecnologia fora do espacial, vamos dizer assim. E aí eu chego na fazenda lá e a gente tem um erro lá que às vezes o bezerro não está tomando uma água boa, ou o bezerro está sem comida, ou o funcionário faltou e não curou o umbigo do bezerro. Né? Então, eu estou hoje no meu trabalho voltando para o básico, eu estou retrocedendo em algumas decisões, inclusive, em alguns pensamentos, mas para organizar a casa. Se você não conseguir organizar a casa antes, a probabilidade, né, a chance de você ter um trabalho fracassado é grande. E esse que é um ponto de uma dificuldade da aspiração. Por que muita gente desiste no início? Porque por muito tempo as coisas vão dando sempre errado. Enquanto você não ajusta os detalhes, você vai desenvolvendo a técnica e sempre vai dando errado. E aí chega um momento que você se frustra tanto que você desiste. E assim é com o pecuarista também, que não trabalha com FIV. Hoje tem muito pecuarista que tem aversão à FIV. Né? Isso é importante a gente falar também. Porque assim, eu já cheguei em muitos lugares que o cara fala assim, não quero fazer isso nunca na minha vida. Nunca mais eu quero ver. Aí você começa a conversar com aquela pessoa e assim, facilmente você detecta inúmeros problemas básicos. E aí você fala, não, meu amigo, não é assim, te enganaram. Você está trabalhando com outra coisa.
né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode, né, passar, tentar entender um pouquinho mais, tentar entender a técnica um pouquinho mais. Né? E isso também eu falo que é uma falha nossa. Né? A técnica de FIV ela não é muito comentada, ela não é muito discutida. Né? Você vê que poucos discutem abertamente sobre a técnica. Né? Por quê? Porque às vezes gera conflito, né? Gera interesse comercial. Mas discutir sobre a técnica, seria muito importante isso. Até a nível, vamos dizer assim, para o pecuarista, que nem você disse agora. Tem gente que não faz nem ATF mais porque deu pau. Sim, Que é um sim, procedimento muito mais sim, tranquilo. sim, sim. Imagina uma É muito aspiração. semelhante o problema, vamos dizer assim. O problema é A resultado situação. zero, vamos dizer Exato. assim, né? Mas é uma técnica de execução muito mais tranquila comparado com a aspiração, e a gente vê a mesma negativa, né? E talvez é que nem você disse, te enganar ou pegar um martelo para serrar uma tábua, Sim, sim, vamos sim. dizer assim, né? Usar a ferramenta errada para um propósito errado. Hoje você está desenvolvendo alguma coisa que você pode trazer para o jogo? O que você faz? Você tem a Bovigênese, né, a empresa pela qual hoje você representa, presta serviço. Tem alguma coisa aí preparada para falar de técnica, Bernardo? Tem sim, Marquinhos. Eu venho há uns 5 anos já estudando como fazer isso, e há uns 2 anos, na verdade, eu venho desenvolvendo o que basicamente eu estou pensando e nós estamos desenvolvendo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de encontrar informação que eu gostaria de encontrar sobre a técnica. Então, eu sempre procurei em livros, sempre procurei em todo lugar, e vídeos de internet, e nunca fiquei satisfeito com aquilo que eu encontrava. Eu tinha dúvida, tenho ainda várias dúvidas, né, de patologia, de tudo que eu gostaria de tirar essas dúvidas e nunca encontrei o material. E durante aí a minha carreira, eu sempre gostei muito de vídeo, de foto, então eu sempre fui guardando todas as fotos, o Fez meu um material. Eu acervo. fiz um acervo muito grande, né, da parte de ultrassonografia e aspiração. E de 2 anos para cá, a gente teve uma ideia, essa ideia partiu de assim, a ideia central era minha, né, mas eu tive um incentivo de um amigo, né, que é o Raul, que ele me incentivou, ele trabalhava numa empresa, que ele tinha que fazer treinamento técnico para a empresa. E aí ele me deu uma ideia, falou, por que você não pega todo esse acervo e a gente coloca num lugar só seu? Então, a partir disso, colocou uma ideia na minha cabeça de construir uma plataforma online. Então, essa plataforma já está construída, eu já estou trabalhando com ela de uma certa forma, tá? Nas minhas consultorias, meus trabalhos, mas agora nós estamos com outra ideia, que é justamente passar essa informação adiante e também passar esse material para todas as pessoas que querem entrar nesse mercado, né? De uma maneira honesta, de uma maneira séria, mostrando a realidade, mostrando as dificuldades, mostrando a vida real mesmo do que é o trabalho, as vantagens, desvantagens, a técnica, falar sobre a técnica, falar sobre os problemas. Então, eu estou concentrando tudo isso, todo esse material, numa plataforma online, que em breve vai ser disponibilizada, chama Bovi School. Então, com essa plataforma, a minha ideia é conectar mais, chegar a informação para o pecuarista também, né? Então, eu estou tomando muito cuidado em como levar uma informação útil para o pecuarista, simples e útil, porque ele não tem tempo ali para perder com lorota, vamos dizer assim, nem com milagre. Então, levar um pouco disso, né, da parte de manejo doadora, o que pode fazer para melhorar, como que a gente pode melhorar tal coisa, coisas básicas. Então, essa é a minha ideia. E também uma parte destinada para técnicos veterinários que têm interesse em aprender a técnica. Então, vai ter um acervo assim, de inúmeros vídeos, comentários, cursos. Vai ser uma plataforma online bem diversificada, que no ano que vem a gente já está... E ela vai ser trabalhada de maneira híbrida. Então, assim, como que seria o de maneira híbrida? Não vai, né, ter uma parte só online. Então, nós vamos juntar uma parte online, até mesmo para conseguir atingir mais pessoas, né, com as informações honestas e sérias, para atingir o máximo de pessoas possíveis. E depois oferecer algumas ferramentas também, né, para treinamento das pessoas, ou para treinamento das empresas, ou para treinamento do próprio veterinário mesmo. Então, é uma coisa que, assim, vai ter muito material interessante, é uma coisa que estou estudando muito, trabalhando muito, mas que no início do ano que vem já está aí para
para todo mundo usar. Eu sabia que você estava fazendo alguma coisa, mas não sabia que era tudo isso. Não, é bastante coisa, é uma coisa bem interessante. A técnica agradece. É um sistema, nós estamos fazendo um sistema, tomando muito cuidado com isso, né? É uma plataforma independente. Quando eu falo independente, ela é financiada com recurso próprio, justamente por isso, né? Para ter essa liberdade e, vamos dizer assim, intelectual e essa liberdade técnica de poder falar sobre a técnica e sem viés comercial, né? Meu interesse... eu até queria abrir um parênteses para você que está assistindo a gente. Eu trouxe esse assunto da plataforma do Bernardo, que eu sabia, a ponta do iceberg só, não é com interesse comercial aqui, não. É porque a metodologia do Bernardo e a incidência que ele, a importância que ele dá nos pequenos detalhes, eu acho muito importante, Bernardo. E de fato é isso. É não ter medo de olhar para o problema. Não ter medo de se expor ao problema. Eu acho que nós falamos praticamente, estamos há mais de 1 hora falando de diversas situações, diversos problemas que impactam na vida do veterinário, sim, do da produtor, vaca e do produtor. Né? E parece que a gente... Parece não. Nós não vemos problemas sendo publicados de rotina em redes sociais, enfim. Mas olhar para o problema é muito interessante. E assim, Bernardo, que bacana que você está construindo isso, que você está trazendo para o jogo, está trazendo para o mercado talvez uma forma de democratizar a sua experiência para que todo mundo consuma esse conteúdo e forme o seu senso crítico. Isso seria, eu acho que é uma atitude muito nobre, que bacana, mas deixa para a gente uma mensagem. Eu acho que você deu muitas mensagens aqui nessa mesa. E me surpreendeu, porque eu não olhava tantos os problemas dessa forma. E como você disse, a gente tem que voltar a retroceder, porque de fato a IATF precisa que a gente retroceda. Sim, a aspiração sim. precisa. O relacionamento pessoal precisa ser restabelecido. E não é vergonha para ninguém, né? Não é vergonha para ninguém, é isso que eu estou querendo dizer. Nós temos que dar um passo para trás. Exatamente. Mais uma mensagem. Eu peço aqui para todos os convidados deixar 2 mensagens. Uma mensagem para o pecuarista que utiliza da vaca para sobreviver, utiliza dos animais para sobreviver, e uma mensagem para os veterinários que talvez queiram te seguir. Qual que é a sua rede social mesmo? @Bovigênese. @Bovigênese. A gente vai colocar aqui embaixo, @Bovigênese. Se vocês quiserem seguir o Bernardo, é um perfil muito bacana. Uma mensagem para o veterinário, um pecuarista que usa a vaca para sobreviver, e uma mensagem para o veterinário que também usa a vaca para sobreviver. O que você traz aí para nós, para essas pessoas aí? Muito legal. Bom, primeiro para os pecuaristas, obviamente, que sem eles nós não estaríamos aqui, né? E primeiramente também sem as vacas nós não estaríamos aqui. Então, eu trato a vaca como o mais importante da cadeia hoje é a vaca, não é o pecuarista e não somos nós e não é ninguém, é a vaca o mais importante da cadeia. Mas a minha mensagem é dizer sobre a técnica, né? Eu sei que tem muita gente que teve experiências ruins com a FIV ou ainda muita gente que também não conhece ou tem uma ideia, uma falsa ideia do que seja. Eu gostaria só de dizer que a técnica em si ela está consolidada, hoje não há como voltar mais, né? Então, assim, tem que usar, falo tem que usar, assim, obviamente, né, essa mensagem... Com os devidos critérios. Com os devidos critérios. Não, se pergunta, é para todo mundo? Não, não acho isso, que é para todo mundo. E o não é para todo mundo, não em termos de valor, em termos de dificuldade, nada. É que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, para o pecuarista, a técnica funciona, né? Quem aí não teve uma experiência boa, aconselho a dar uma segunda oportunidade. O futuro está aí. Hoje, a forma mais fácil de multiplicar os animais é a FIV, né? Nós não temos muito que ficar, eu acho que, gastando tempo falando do óbvio, né? Mas, algumas vezes, nós precisamos falar. Então, dê uma chance para a técnica, né? Com empresas sérias, com veterinários sérios, né? O pecuarista procura entender também um pouco do trabalho. Para quê? Para não ser enganado.
simplesmente para não ser enganado. Procure entender, ver como funciona uma aspiração, né? Ver um vídeo de uma boa aspiração. Então, para quê? Para a sua vaca, né, ser bem tratada pelo veterinário que vai aspirar. Para você, pecuarista, conseguir detectar algum problema, se houver. Né? Então, a mensagem que fica é essa, a técnica ela é maravilhosa, ela funciona, está consolidada, nós não temos mais que provar isso. Eu acho que nós chegamos num ponto que não tem que provar que funciona. Ela funciona. É só É executar. só fazer o básico bem feito. É o que todo mundo deve falar. Né? Mas o que acontece é que nós não fazemos o básico bem feito. E para os estudantes, né? Para os veterinários. A FIV, eu escutei isso de um colega, ele disse que, assim, Bernardo, a FIV é uma área muito sombria. E o que ele quis dizer com isso? Sombria porque, para quem quer aprender, é muito difícil. Né? As pessoas seguram muito conhecimento. E muitos dos conhecimentos que passam não são verdade. Então, tentar, para os estudantes aí, os universitários, tentar ler um pouco mais, né? Eu acho que a leitura é tudo, né? Não adianta, não tem como escapar da leitura, tá? Quem não gosta de ler aí vai fazer outra coisa, sai da profissão, sabe? Eu acho que a leitura, para conseguir entender, e uma leitura mais crítica das coisas. Não é porque está numa rede social, não é porque alguém falou que aquilo é uma verdade absoluta. Vai descobrir aquilo, vai questionar aquilo. Então, eu acho que eu sempre falo do estudo, né? Eu li uma frase esses dias, quem estuda não depende. Então, é isso. Se você estudar, se você souber, não depende. Você não vai depender. Ou então, se alguém estiver fazendo alguma coisa errada com você ou com suas vacas, você já vai descobrir. Né? E outra coisa, eu acho que o maior segredo de quem está começando, inclusive para mim, foi a persistência. Né? Porque a vontade de desistir é toda hora. É toda hora. Não falta oportunidade. Não falta oportunidade. De tanta frustração que você leva, né, resultado. E é o que eu falo, no início, demora muito para dar certo. Quem consegue se manter na profissão são as pessoas que aguentaram o sofrimento um pouquinho mais que as outras. Né? O resultado ruim. Ou tipo, amanhã eu vou de novo. Deu ruim hoje, amanhã eu vou treinar de novo. Sabe aquela coisa? E eu acho que o principal é a persistência. Então, quem está começando hoje, estuda, né? Procurar referências, e referências não são referências de Instagram, número de seguidor não é referência, tá? Verdade. Referência que eu falo é quem fez a técnica, de onde veio a técnica, quem desenvolveu, onde começou, quem trabalhou. Né? Ver o histórico das pessoas que estão trabalhando com isso. Hoje a coisa mais fácil é saber o histórico. É verdade. Você pega o telefone e você liga para 3 pessoas. Se 2 falarem mal, você já sabe que você pode sair fora. Se 2 falarem bem, o negócio está feito. Está resolvido. Então, eu acho que assim, a persistência para quem está começando, né, não desistam. Ninguém vai te ajudar, pouquíssimas pessoas vão te ajudar, isso é clássico, né? Mas quando você consegue, começa a surgir ajuda, né? É mais ou menos isso. Então, assim, não desistam, é difícil, né? E o que eu falo difícil não é para desestimular, é muito pelo contrário. É para estimular as pessoas a estudar e ter um pouquinho mais de discernimento. Só para terminar, eu acho que assim, nossa profissão, nós fomos acostumados ou ensinados, não sei, a trabalhar no automático. Né? Então, não nos ensinam a pensar. Nem a universidade, o modelo de ensino da universidade nossa hoje, nem as públicas, nem as particulares, elas não nos ensinam a pensar. Então, aí que está o grande gargalo. Né? Isso aconteceu comigo na FIV, porque assim, tudo que eu lia era despejado, né, esse conteúdo, e quando eu comecei a trabalhar, eu vi que nenhum conteúdo daquele era real, que não era realidade. Então, procurar referência, procurar como o trabalho é feito, conversar com pessoas que trabalham, né, antes de comprar tudo, antes de sair comprando tudo aí para fazer um curso, né, que eu acho interessante falar isso, eu quero aproveitar. Né? O pessoal às vezes se interessa, quer fazer um curso, já sai comprando todos os equipamentos e às vezes não sabe nem se vai dar certo com aquilo, não sabe nem se vai gostar daquilo. Né? Às vezes a pessoa tem uma condição financeira favorável, vai lá e compra um equipamento, os equipamentos são caros. Uhum. E aí depois aquele equipamento vai para o grupo, né? Vai para o grupo de venda uma semana depois. Então, assim, cuidado com esse tipo de precipitação, vamos dizer assim. Né? Estuda um pouco, conversa, vai estudar a técnica como vê quem está trabalhando, vê quem são as pessoas que trabalham. O Brasil tem excelentes veterinários que trabalham com isso, e também eu ouvi isso de um colega, ele falou que o Brasil tem os melhores e os piores veterinários do mundo.
Boa. O Brasil é um país que tem os melhores e os piores, eu nunca esqueci isso. Ele falou, quando o cara é bom, o cara é muito bom. E quando é ruim, é muito ruim. Né? É uma Então, pena. Uma outra coisa, só para finalizar, eu acho que a gente tinha que pegar um pouquinho da ideia dos veterinários de equino, né? E ver como eles trabalham com os animais. E isso eu acho que falta para nós um pouco do bovino. Né? Que o pessoal trabalha, como eles tratam os animais, como que eles arrumam os equipamentos dele, qual que é a asepsia do pessoal dos equinos para fazer um procedimento. Então, isso a gente se perde um pouco na vaca. Né? E dá para fazer tudo. Sabe? Parece que eu estou aqui cantando o milagre, a perfeição, mas não. Dá para fazer tudo isso que eu estou falando de uma maneira totalmente simples e sem gastar muito. Né? É só fazer o básico bem feito, simples. Que bom, Bernardo. Olha, a gente está chegando a quase 1h30 de podcast. Mais uma aula sua, mais uma oportunidade sua. Falamos de várias oportunidades para o pessoal que está vendo a gente. Talvez reajustar a rota aí, acender um farol amarelo para algumas coisas. Todo dia nós estamos reajustando rota, isso é normal, né? Todo dia tem que reajustar a rota e ver onde a gente errou. E a última coisa é a autocrítica, né? Exatamente. Não preciso ninguém me criticar, eu não preciso que ninguém me aponte. Né? O certo é eu ir lá, eu avalio o meu trabalho, eu avalio onde eu estou errando, eu avalio onde eu estou acertando e onde eu vou avaliar para ser melhor amanhã. Né? Eu penso Exatamente. isso. É repetição, né? Nosso trabalho é repetição, é um trabalho massivo. E quanto mais você treina, ou mais você estuda e mais se autocritica, melhor você fica, simplesmente. Né? Não tem muito segredo, não. É técnica. Não tem muito segredo, mas tem muita coisa para ser feita. É só o básico, é só o básico. É só o básico. Cara, muito obrigado. Eu só tenho te agradecer a essa oportunidade que você gentilmente cedeu para a gente conhecer um pouco mais da sua vida, conhecer um pouco mais da sua rotina, conhecer um pouco mais do background da aspiração folicular aí. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por você investir o seu tempo nesse propósito, que é um portal novo do ITVET na prática, aí, do ITVET, conectar, né, Bernardo? A teoria com a prática, e é muito bom poder ter uma figura como você aqui sentado na mesa. Eu fico emocionado de coração de ter você aqui. Muito obrigado novamente, viu? Eu que te agradeço, Marquinhos, e aproveito aqui também para agradecer. Para quem não sabe, o Marquinhos foi uma das primeiras pessoas que abriu a porta, né, da escola, do ITVET, para eu ministrar. Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros cursos que eu ministrei. Então, você abriu a porta aí da sua casa. Eu sou eternamente grato, e o que vocês precisarem da minha ajuda aí, nós estamos sempre juntos. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser conversar, né, depois tem os nossos contatos, tem a rede social. Fiquem à vontade para me escrever, mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida. E aí, em breve, nós estamos soltando algumas coisas novas aí. Na Bove School, né? Bove School. Obrigado para todo mundo. Não, que isso. A gente fica muito feliz novamente. E que a gente consiga evoluir a técnica, né, Bernardo? Sim, é isso aí. Isso que é importante. Eu acho que, para quem está vindo aí, só para finalizar, né, para quem está vindo na nova geração, tem um campo muito grande para trabalhar. Né? Eu falo que o mundo é muito grande. Então, a gente tem um campo muito grande, não precisa ficar aí brigando pelos mesmos clientes, sabe? Tem vaca para todo mundo, pessoal, sabe? Tem vaca para todo mundo, tem técnica para todo mundo fazer. É só estudar um pouquinho e tentar colocar a cabeça no lugar e fazer o melhor que pode. É isso aí. Obrigado. Bernardo Marcosi Bahia. Esse foi o ITVET na Prática.